Em nosso estudo de hoje, a lição 48 do livro Bênção da Paz, Madureza Espiritual. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo, primeira epístola ao Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Antes do esclarecimento espírita, é compreensível que a criatura subverta os valores da vida. Mas depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade e das leis que lhe regem os destinos, a maneira espírita de se conduzir claramente lhe revela o caráter cristão nas mínimas circunstâncias da existência. É por esse motivo, que o espírito evangélico age sem apego, progride sem soberba, ama sem egoísmo, serve sem recompensa, auxilia sem reclamação, aprende sem vaidade, ensina sem exigência, esclarece sem azedume, perdoa sem condição, espera sem ociosidade, corrige sem reproche, observa sem malícia, socorre sem barulho, opera sem temeridade, colabora sem constrangimento, constrói sem alarde, confia sem basófia, administra sem imposição e obedece sem servilismo. O espírito evangélico, onde esteja e com quem esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções se erigem à condição de veículos das ideias que abraça e, em razão disso, seleciona as suas próprias atitudes perante o mundo e a vida. Consciente de que, havendo atingido a madureza espiritual, se pode fazer o que quer, somente acerta com as leis do Senhor quando faz o que deve. Emmanuel traz hoje uma reflexão bastante interessante. Eu me lembro já de bastante tempo, quando estava começando a fazer estudos espíritas e de virar numa determinada palestra e falar assim: eu agradeço tanto ao conhecimento que eu tenho da doutrina espírita hoje, que eu tinha muito medo de desencarnar e depois, quando fosse reencarnar, você ter esquecimento do passado, influência da matéria, e não ter esses conhecimentos junto com a gente, para que a gente pudesse, desde cedo, buscar o policiamento dos comportamentos, buscar esse burilamento, essa reforma íntima, essa adequação ao Evangelho de Jesus, que é o objetivo de todo espírita que entende a doutrina espírita. E aí eu falei sobre isso, e quando termina o estudo, vem uma mensagem, né, aquelas mensagens que vêm no final da reunião, intuitiva, ou às vezes até psicográfica, psicofônica, vem uma mensagem, e a mensagem falou assim: tu te enganas, meu filho, depois que você tem esses valores da doutrina espírita, você nunca mais é o mesmo. E eu agradeci aquela mensagem intimamente, e fiquei meditando nela. Depois que a gente tem esses valores, em primeiro lugar, da imortalidade da alma, que faz uma diferença enorme para a gente, porque a pessoa que tem a certeza da imortalidade da alma, e principalmente, não é só a imortalidade da alma, a imortalidade da alma com lei de causa e efeito. É aquela lei de que a gente colhe aquilo que a gente planta, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que acontece? O materialista, ele não vai ter a preocupação de cuidar do mundo, porque ele está querendo usufruir o máximo que ele puder, porque daqui a pouco ele vai morrer e vai acabar tudo, dentro da visão dele ainda imatura, ainda com relação à vida espiritual. Mas o espírita não, agora eu estou vendo continuidade. Então, se eu estou deixando só flores, daqui a pouco eu vou colher flor, mas se eu estou deixando também alguns comportamentos que são nocivos, daqui a pouco eu vou colher a reação a esses mesmos comportamentos, que vai ser também penoso para cada um de nós. A gente começa naturalmente também a desenvolver o amor pelas pessoas, o amor pelas circunstâncias que a gente está tendo aqui na Terra, por tudo que está acontecendo. E quando a gente começa a desenvolver o amor, a gente começa a ter essa preocupação também, sem até se preocupar com a imortalidade da alma, simplesmente por sentir, né? Então, o Emmanuel vem falar para a gente, ó, antes do esclarecimento espírita, é até compreensível, né, que a gente subverta os valores da vida.
Agora, depois que eu tenho esses valores, e que não é somente você receber as informações, né? A gente sabe dentro do Evangelho que tem aqueles três, vem falar em primeiro lugar, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e obtereis. Então são três sentenças para a gente, que cada um tem que fazer por conta própria, né? Se a pessoa estiver lendo aquilo ainda da boca para fora, vai ficar igual aquela parábola do semeador, né? A semente que cai sobre a pedra e seca, a semente que enfim, vai estar perdida as mensagens. Mas depois, quando a mensagem realmente chega, encontra guarida, encontra um abrigo mesmo dentro da consciência, dentro do coração, a gente começa a desenvolver aquilo e mastigar aquilo, e principalmente esse monte de verbo aqui que ele vem trazer para a gente, né? Age sem apego. Começar a perder o apego, não é que isso vai acontecer de uma hora para outra, não. A gente tem que começar, mesmo o raciocínio do estudo passado, a partir do momento em que essas ideias espíritas começam a tomar conta da gente, a gente começa a agir sem apego. Não vou ter apego a nada desse mundo, que tudo aqui é passageiro. E também as pessoas que estão convivendo no mundo, daqui a pouco elas desencarnam, mas elas estão vivas. Então a gente vai encontrar em outro lugar, a gente vai começar a desapegar aos poucos. Mas lembrando que antes da doutrina espírita a gente era apegado de uma maneira. Depois da doutrina espírita parece que o apego muda assim. É que a gente vai deixar de amar. A gente vai continuar amando muito. Mas a gente vai continuar, vai começar a entender essa questão da lei de causa e efeito, essa questão da imortalidade da alma. Progride sem soberba. Aliás, a gente vai entender que a responsabilidade tem um tamanho do conhecimento. Ama sem egoísmo. O amor que o Paulo de Tarso já pregava lá na própria carta aos Coríntios. Serve sem recompensa, sem esperar recompensa. Auxilia sem reclamar. Aprende sem vaidade. Aliás, a vaidade, meu Deus, quanta coisa. Nós somos aprendizes ainda, muito aprendizes ainda. Também ensina sem exigência e esclarece sem azedume. Perdendo a paciência. Para que perder a paciência, né? A paciência que estão tendo com a gente ao longo de tanto tempo, a gente não vai ter paciência com as outras pessoas. Perdoar sem condição é um aprendizado eterno para a gente aqui também. Esperar, mas sem ociosidade, é trabalhando o tempo todo. É corrigir sem ficar debochando, sem ficar menosprezando, sem ficar desrespeitando a prova, a dificuldade do outro. Observar, perdendo aquela maldade no olhar, não vai fazer... se você começar a olhar para o fundo do poço vai olhar para você também, né? Vamos começar a olhar para o céu, começar a olhar para coisas boas, coisas leves. Socorre sem fazer barulho. Opera sem temeridade, sem temer as coisas. Vamos fazer as coisas que tem que ser feita mesmo. A consciência tranquila é meu guia. Colabora sem constrangimento. Constrói sem alarde. Confia sem basófia, administra sem imposição. Muitos verbos para a gente começar a analisar. E isso vai acontecendo com a madureza espiritual. É claro que, gente, vai ter um ou outro que a gente vai olhar e falar, ah, meu Deus, isso aqui eu não estou conseguindo fazer ainda, tal. Mas se a gente começa a olhar para a maioria desses aqui e fala, desses verbos e fala, peraí, estou no caminho, é porque a madureza espiritual realmente está chegando, é porque os conceitos espíritas realmente entraram na gente. Quando a gente fala conceito espírita, está falando conceito evangélico também, porque um e o outro absolutamente são a mesma coisa. Então ele vem falando aqui para a gente, né, que o espírita evangélico, ele sabe que onde ele esteja, ele tem que ser um veículo das ideias que ele abraça, ele tem que praticar aquilo que ele está aprendendo, e é um esforço que a gente vai fazendo e que a vida vai mostrando, vai reagindo, a gente vai tendo sim modificações quando tem vontade e quando tem determinação para fazer. Eu botei na minha cabeça que eu quero aprender a ser um ser humano melhor. Eu tenho que aprender a ser um ser humano melhor. E a gente vai colocando isso na cabeça e é uma luta interna, mas é o bom combate, como diz Paulo de Tarso, ou a conquista do homem velho, como diz Joana de Ângeles. Mas agora é caminho sem volta.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu te agradeço muito, Emmanuel, mais uma vez.